Sim. Coloquei para gravar aqui. Eu não apaguei o quadro, deixei exatamente como estava, tá? Vamos lá. Então, o que eu estava falando com vocês, né? Eu estava falando aqui que o comportamento desta função produz uma parábola, tá? E daí eu consigo ver, primeira coisa que eu tenho que ver, a concavidade, né? Voltada para baixo ou para cima. Quantas vezes ela corta o eixo das abscissas, né? Se ela corta 2 vezes, é porque ela tem 2 raízes diferentes, ou seja, o delta dela é maior do que zero. Quando ela encosta aqui e volta, ela pode vir de baixo, encostar e continuar indo para baixo, ou vir assim, tá? Pode ser assim, ó, toda ela para baixo, tá? As 2 raízes são iguais, o delta é zero. E quando ela não encosta, significa... Peraí que tem gente tentando entrar ainda. Perfeito. Significa que o delta dela é negativo e daí a gente não consegue achar as raízes, tá? Porque não tem raiz. Até aqui foi? Sim. Ô, Rosane, é um gráfico de fx. F de x que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, a mesma forma que ela, tá? Tá, ok. Estava vendo desde o início. Bom, outras coisas importantes. Aonde essa minha parábola corta o eixo das abscissas, tá? Então, seria o terceiro item. Ela corta o eixo das abscissas, aonde o ponto 0y, é quando o y é igual a c. É o termo independente aqui, ó. Então, o que eu tenho? Quando eu tenho isso aqui, ó, yx, esse ponto aqui, ó, é o c. É o termo independente. E daí eu posso ter uma coisa chamada máximo ou mínimo. O que é o máximo? Quando é que se tem o máximo e quando é que se tem o mínimo? Estão vendo essa parábola? O que eu falo de máximo e de mínimo? Máximo e mínimo sempre são os valores que y tem. Então, qual é o valor maior que o y pode assumir? Esse é o máximo. E aqui, e não vai ter mínimo, porque essa parábola continua infinitamente para baixo. Agora, quando ela está com a concavidade voltada para cima, ela vai ter um mínimo, que é o menor valor do y, e não terá o máximo. Então, uma parábola, ou ela tem máximo, ou ela tem mínimo. Como é que eu sei se ela tem máximo ou se ela tem mínimo? Ela tem máximo quando a concavidade está para baixo. Aí ela tem máximo. E vai ser o y do vértice. Já vou dar a fórmula desse ponto do vértice. E quando ela tem mínimo, quando a concavidade está voltada para cima, daí ela tem mínimo. E quem vai ser? O mesmo y do vértice. Então, eu vou ter um ponto nessa parábola, tá? Que é esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de vértice. E como todo ponto, ele vai ter um x do vértice e um y do vértice. E aqui, quando ela está aqui, eu também vou ter esse mesmo ponto, que é o vértice. Que vai ter um y do vértice e um x do vértice. Tranquilo até aqui? Como é que eu acho esse vértice? Seria o quarto item aqui, ó. Não sei se vou conseguir. Vamos ver. O x do vértice é menos b sobre 2a, a fórmula. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Quando eu encontro todos esses tópicos, então eu tenho o meu gráfico completo. Para que eu tenha o gráfico completo, então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que saber a concavidade, eu tenho que saber as raízes, eu tenho que saber o local de corte no eixo y, e eu ainda tenho que saber máximo e mínimo. Se tem máximo, se tem mínimo, quem é e o vértice. Esse ponto do vértice aqui, então que vai ser o x do vértice e o y do vértice.
tirei uma foto, dei uma copiada, porque daí eu vou começar a fazer exemplos jogando tudo isso. Esses gráficos todos estão montados para vocês nesse material que eu fiz, tá? Então, não se preocupem, assim, porque tá ali, naquela impressão. Professora, Exatamente assim, mas eles estão ali, sim. isso é tipo o diagrama de Moodle, aquele diagrama do Dedal, de Mollier, não sei se a senhora conhece, que é usado muito no cálculo de carga térmica, sistema dos fluidos ali, termodinâmica. Na realidade, amigo, quando tu quando tu vai fazer aquele gráfico, a função é quadrática, tu vai ter alguma coisa elevado ao quadrado? Na verdade, os pontos do gráfico que a senhora fez ali, máximo e mínimo, a gente mede tipo, a pressão e ali tira as entalpias e faz o cálculo da pressão, perda de carga, tudo. Tá. Por isso que eu Tu achei tem a equação, interessante. qual é a equação que gera esse gráfico? Me diz a fórmula da equação que gera esse gráfico. Essa aí, no caso, são assim, a gente pega os cálculos ali, faz as entalpias, no caso, vamos dizer aquela embaixo com parábola ali, entalpia 1, entalpia 2. Aí traça uma linha, como a senhora fez ali no Y, e a gente calcula da ponta do vértice, assim, no caso, até o Y ali, e a gente tem a perda de carga, que até o vértice é o trabalho. E o lado esquerdo é que eu achei semelhante, assim, a fórmula, né? Pode ser que seja semelhante à fórmula, mas para que seja exatamente uma função quadrática, essa tua variável que tu está calculando tem que estar sendo elevada ao quadrado na fórmula. Se ela, Sim, não, aqui não. por exemplo, tu tem aquela fórmula de física que vai ser aceleração vezes tempo ao quadrado, tá lembrado daquela fórmula? S é igual a VO mais, depois menos É que nessas aí a gente utiliza o ΔT, né? A diferença de tempo, no caso, isso aí que também me lembrou, quando a senhora falou em ΔT. Aquela ali vai produzir uma função quadrática, tá? Ah, legal. Obrigado, professor. Ô, professor, Sim. eu posso encontrar o x do vértice fazendo a média das raízes? Sim, exato. Quando tu tens duas raízes, o x do vértice vai ficar bem no meio. Tu pode fazer encontrando as médias das raízes. Perfeita colocação, tá? Só tem um problema. Tá, e quando ele só tem uma raiz, vai ser... Vai ser daí, né? vértice. A gente vai ver se o delta for zero. Isso. O problema, amiguinho, vai ser quando tu tiver isso aqui, ó. Bom, mas é bom você calcular o delta antes, né? Quando tu tiver esse delta aqui, daí tu é obrigada a usar a fórmula, porque tu não vai ter parâmetro de média e nenhum único aqui. Mas Sim. essa tua colocação é muito boa, porque quando tu tem essa situação, tu faz a média e acha ele, e quando tu tem essa situação, já vai ser dado ele, né? Porque o que tu encontrar aqui vai ser ele mesmo. O problema é esse aqui, tá? Posso apagar? Sim. Ok. Então, vamos pensar na construção do nosso primeiro gráfico, tá? Fiz esse aqui para ficar bem barbadinho. Então, x ao quadrado menos 8x mais 12. Então, a primeira coisa que eu vou pensar, essa função aí é uma função quadrática, porque tem o x ao quadrado e esse é o grau dessa equação. Não tem nenhum outro grau maior do que 2 envolvido.
isso me produz uma parábola dentro do gráfico. Então, eu tenho uma parábola porque eu tenho x ao quadrado aqui. Perfeito. Agora, primeira pergunta. Essa parábola, a concavidade dela está voltada para cima ou para baixo? Acima. Por quê? O A é positivo. Exatamente. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, ó, lá na concavidade, ela vai ser assim, ó, tá? Por quê? Porque o A é maior do que zero. Quem é o meu A? 1. Certo? Minha concavidade é assim. Agora eu vou encontrar as raízes. Como é que eu encontro as raízes? Resolvendo a equação de segundo grau. Eu posso resolver por soma e produto ou por Bhaskara. De que forma vocês querem que eu resolva? É um produto. Soma e produto. Ok. Então, como eu tenho isso aqui, ó, igual a zero, eu vou pensar. Peraí. Eu vou pensar em dois números que multiplicados deem 12. Sempre eu começo pelo produto. Dois números que a multiplicação de 12 é 1 e 12. 2, 6, 3 e 4. Então, a resposta é uma dessas três alternativas. E a soma tem que dar este número com sinal trocado dividido por A. Como A é 1, vai dar 8. A soma disso aqui vai dar 8? Nunca. A soma disso aqui vai dar 8? Nunca. Quando é que a soma dá 8? Aqui. Então, tu tens que x' é 2 e x duas linhas é 6. Então, a gente já sabe que a concavidade é voltada para cima e que ela vai cortar o eixo das abscissas em dois pontos distintos. No ponto 2 e no ponto 6. Tranquilo? Ok. Tá. Agora, o que eu tenho aqui? O próximo item que eu vou calcular é o local de corte no eixo Y, tá? Corta o eixo Y' Y aonde? No C. Quem é o teu C? No 12. Então, quem é o ponto de corte? O ponto de corte é 0 e 12. Porque esse 12 aqui é o C, tá? Então, cortou no 12. E agora, ela vai ter, como ela está com a concavidade voltada para baixo, desculpe, para cima, ela vai ter valor mínimo. Quem é o mínimo dela? O mínimo dessa parábola é o y do vértice. E como se calcula o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, ela tem mínimo e eu vou calcular este mínimo. O mínimo do vértice é menos delta sobre 4a. Então, o delta é quem? B ao quadrado menos 4 vezes C. O delta vai Professora, ser... por que deu ali no P 0 e 12? Porque quando corta o eixo do Y, olha só. Qualquer ponto que esteja no eixo, quanto é que é o X dele? É 0? 0. E eu sei que ele corta no 12 aqui, ó, porque é sempre o termo independente. O termo independente aqui é quanto? 12. 12. Entendeu? Uhum. Então tá. Perguntem tudo que não estou entendendo. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular o delta aqui. B, que é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Esse delta vai ser quanto? 64 menos 48. Concordam comigo? Então, esse meu delta vai ser quanto? 16. Quem é, então, o mínimo? O y do vértice é menos delta, menos 16, dividido por 4 vezes A. O A é quanto? 1. Então, vai ser menos 16 dividido por 4. O mínimo é menos 4. Então, mínimo, menos 4. Vou calcular o vértice agora, que é o quinto item.
O y do vértice eu já calculei, que é menos 4. E o x do vértice é menos b sobre 2a. O b é menos 8. Menos com menos, mais 2 vezes 1. Isso aqui deu 4. Quem é o meu vértice? 4 e menos 4. Agora eu consigo fazer o desenho ou o gráfico dessa parábola corretamente. De que maneira? Assim, ó. Vocês vão ter que me perdoar que eu não tenho espaço para fazer isso aqui numa escala correta, tá? Mas eu tenho que marcar o que aqui? Estes pontos, 2 e 6. Pode dar a máscara da prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai passar por aqui, por aqui. Ele vai passar onde? Lá no 12. Vou dizer que aqui é 12. E o vértice é 4 e menos 4. Vamos supor que aqui seja menos 4. Ele vai passar por aqui. Então, essa parábola que eu vou construir, sai daqui, passa por aqui e passa lá em cima. Aí. Certo? Dê uma olhada ali, analise. Uma coisa que eu tenho a dizer para vocês: a parábola é sempre simétrica, não importa se ela está com a concavidade voltada para cima ou para baixo, existe simetria. E por existir simetria, que eu consigo calcular esse x do vértice como ponto médio, tá? Que o colega tinha falado. Eu dei remédio para ele, meu irmão perguntou. Tranquilo aí? Ô, Rosane, Sim. chegasse ali no delta, onde está delta 16, fosse um delta menos 16, por um exemplo, ali, fosse um número negativo. Tá. Se fosse um delta menos 16, aqui, Isso. daí seria menos 16, como a fórmula é menos, menos com menos vai dar mais 16, e tu vai ter um y do vértice igual a 4 positivo. Faz a mesma regrinha de sinal. Uhum. O grande problema é que se isso tivesse dado negativo, tu não teria duas respostas, porque delta negativo não tem resposta. Então, ele não cortaria o eixo do x, certo? Tá certo. Estou esperando vocês analisarem ali que eu vou sair fazendo outras.
Posso apagar? Sim. Exemplo 2. Eu tenho isso aqui. X ao quadrado mais 8 menos 16. Certo? Então, vou analisar item a item. Eu costumo sempre analisar naquela ordem que eu escrevi para vocês, mas não precisa ser exatamente naquela ordem, tá? Mas eu gosto sempre de começar pela concavidade para que a gente tenha uma ideia de como montar esse gráfico aí. Então, concavidade aqui vai ser voltada para cima ou para baixo? Baixo. Por quê? O A é negativo. Concavidade voltada para baixo, porque o teu A é menor do que zero. Então, vai ser um desenho assim. Então, esse aqui foi o primeiro item. O segundo item, eu vou achar as raízes. Posso achar por soma e produto ou posso achar por Bhaskara. Querem que eu faça Bhaskara ou soma e produto? Soma e produto. Sabe aqueles programas? Tu quer trocar não sei o que por não sei o que, sim. A tua voz parecia assim, ó. Soma e produto. Parecia aquelas crianças brincando lá. Ah, tá. Por isso que eu ri, porque eu achei assim meio do fundo, assim, um crescente. Então, eu tenho isso aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 8x menos 16. Agora, prestem atenção numa situação aqui, ó. Para fazer por soma e produto, eu tenho que achar dois números que o produto dê, ó. O produto tem que dar menos 16 dividido por A, que é menos 1. Então, o produto tem que dar quanto? 16, tá? E a soma tem que dar menos 8 divididos por A, que é menos 1. Então, a soma tem que dar quanto? 8. Dois números que a multiplicação dê em 16 e a soma dê em 8. Multiplicação 16, 1 e 16, 2 e 8, 4 e 4 e não tem mais. Para a soma dar 8, quem tem que ser? 4 e 4. Então, o teu x' é 4, que é igual ao teu x duas linhas, que é 4. Significa que essa parábola vai interseccionar o eixo das abscissas em quantos locais? Em um. Ela vai encostar e voltar. Certo? Ela não vai ultrapassar o eixo das abscissas. Porque ela tem duas raízes iguais. E se ela tem duas raízes iguais, quanto vai ser o delta dela? O delta dela vai ser 0. Tá? Tudo isso eu já sei só por ter equacionado isso aqui. Terceiro item, então, é o local de corte no eixo Y', Y. Está cortando o eixo Y', Y, aonde? No menos 16 lá. E quarto item é máximo ou mínimo. Essa parábola vai ter máximo ou mínimo? Ela vai ter máximo, porque quando a concavidade está voltada para baixo, ela tem máximo. Como é que eu calculo o máximo? Y do vértice. Qual é a fórmula? Menos delta sobre 4A. Certo? Então, o delta, só por elas ter as duas raízes iguais, eu já sei que esse delta vai ser quanto? Vai ser 0. Então, quem é o y do vértice? 0. Não precisei calcular.
E quem vai ser o vértice, que é o quinto item? O vértice, então, vai ser o ponto que o y é 0 e o x vai ser quanto? O x vai ser 4, porque é o local onde ela encosta, é o ponto máximo. Como é que fica este gráfico aqui? Encosta no 4. Aonde ele encosta já é o vértice. Corta esse eixo aonde? No menos 16. E eu tenho isso aqui. Saiu horrível, peraí. Vou forçar o gráfico aqui. Aí. Certinho? Deixa eu melhorar. Aí. Essa é a parábola. Tranquilaço, gente? Ainda dentro, bom, fiz 2 gráficos aí, depois a gente pode se aprimorar em outros gráficos, tá? Ainda utilizando a equação de segundo grau, a gente pode trabalhar com uma coisa chamada biquadrada. O que é uma biquadrada? Uma biquadrada é uma equação de segundo grau dentro de outra, que vai gerar uma equação de grau 4, que tu consegue, fatorando, achar uma equação de grau 2 e resolver por Bhaskara. Tá? Então, a gente tem 10 minutos. O que eu tenho para dizer para vocês? Que eu trabalhei aqui vários tópicos, tá? E que eu quero que vocês amadureçam esses tópicos até a próxima aula, para que a gente consiga resolver esses exercícios que são propostos, tá? Alguns vocês vão conseguir resolver, outros não, mas o importante é vocês conseguirem entender tudo que foi falado aqui e essa parte da biquadrada, que eu vou trabalhar em 10 minutos. Posso apagar? O André está escrevendo no chat, eu acho. Sim. Quando eu falo em biquadrada, eu vou ter uma equação mais ou menos parecida com isso aqui, ó. E daí pode ser a variável x ou outra variável qualquer, tá? Vou fazer com x. Deixa eu ver. Eu tenho essa equação. Por que a gente chama ela de biquadrada? Porque quando eu tenho essa equação em que grau? No grau 4. E depois o outro termo está no grau 2. Então, eu uso um artifício para conseguir resolver essa equação. Esse tipo de artifício que eu vou utilizar aqui também se usa em logaritmos, também se usa em exponenciais mais tarde, tá? O que eu faço? Eu pego e digo que o meu x ao quadrado, sempre dos 2 graus o menor, é igual a uma outra variável qualquer, a letra que vocês quiserem,
T, R, Y, W, a letra que vocês quiserem. Vou dizer que isso aqui é igual a T, certo? E vou substituir. Eu só não posso esquecer que quando eu tenho x na quarta, escrever x na quarta é a mesma coisa que escrever x ao quadrado elevado ao quadrado. Vocês concordam com isso? Então, na hora que eu for substituir aqui, eu vou substituir por esse x ao quadrado t. Só que aqui fora tem um outro quadrado. Então, ele vai ficar t ao quadrado menos 5. No lugar desse x ao quadrado, outro t mais 4 igual a 0. Então, eu transformei uma equação que era de grau 4, eu reduzi a grau 2. E aqui eu vou achar dois valores. Esses dois valores não são as respostas, porque a resposta é o valor do x. E aqui eu vou encontrar o valor de quem? De t, que foi a variável que eu escolhi para fazer a substituição. Quando eu resolvo aqui, vou resolver isso aqui por soma e produto. Dois números que a multiplicação dê em 4. 1 e 4. 2 e 2. A soma tem que dar 5. 2 e 2 não vai dar soma 5. Então, quem é que eu encontrei para valor de t? T'1, T, 2 linhas, 4. Isso aqui é o resultado? Não. Isso aqui é o valor de t. Tu vai voltar para cá e vai substituir, ó. Então, o que que tu tinha dito lá no início? Tu tinha dito no início que x ao quadrado era igual a t. Então, qual foi o primeiro valor de t que tu encontrou? 1. X ao quadrado é igual a 1. E qual foi o outro valor de t que tu encontrou? 4. Então, x ao quadrado é igual a 4. E aí sim tu vais resolver. Então, tira a potência, leva para a raiz. Como o expoente é par, tens que colocar mais ou menos na frente da raiz. Então, aqui tu vai ter duas respostas. Mais 1 e menos 1. E aqui tu vais fazer a mesma coisa. Isso aqui vai dar quanto? Mais ou menos 2. Mais 2 e menos 2. Quantas respostas tu encontrou? 4. E tinha que ter encontrado 4 mesmo. Ó. Isso aqui, ó, é uma equação de quarto grau. Tu pode encontrar até 4 soluções. Então, que soluções tu encontrou? Menos 2, menos 1, 1 e 2. 4 respostas. Bom, coisas que podem aparecer. Tu encontrar duas soluções aqui e quando tu for substituir, uma das soluções ser negativa. E daí vai dar uma raiz negativa, não vai existir. Significa que só a outra vai ter a resposta. Não tem importância. Daí, ao invés de ter 4 respostas, tu vai ter 2 respostas. O máximo de respostas que tu tens é 4 porque o grau da equação é 4. Tá? Então, pode ser que uma dê negativa. Quando é negativa, nem vem para substituição, porque vai dar uma raiz negativa, tu sabe que não vai existir. Se as duas forem positivas, vem para cá. Não necessariamente, pessoal. Pode ser que as duas dê negativa também. Bom, se as duas dão negativa, significa que não tem solução dentro dos reais, porque tu não vai encontrar resposta. E pode ser também que as duas sejam positivas, mas não deem raízes exatas. Porque aqui o exemplo eu fiz bem bonitinho. Ok? Então, a tua solução vai ser números irracionais. Não tem raiz exata, escreve a raiz que não é exata, mas ela tem solução, certo? Alguma dúvida nesse exemplo? Vou sentar um pouco. Só não faço ideia como isso vai ficar no gráfico. Bom, isso é papo para outra noitada aí, tá? Mas entendeu como eu equacionei isso? Sim. Ok. Nós temos, acho que 3 minutos ali, tá? Então, assim, ó, esse módulo que eu dei, essa escrita aí que eu dei para vocês, ele é bem denso. Eu sugiro que até a próxima live, vocês leiam, façam os exemplos do que tem ali e tentem fazer alguns dos exercícios lá do fundo. Eu botei 10 exercícios, lá na finaleira tem o gabarito deles, tá lá, depois do exercício 10 está o gabarito. A 10ª questão é exatamente uma biquadrada dessas. Então, a 10ª questão vocês vão conseguir fazer, tá? As demais, acho que ali, por exemplo, vocês conseguem fazer a 6 também, que fala de máximo, fala de mínimo. Acho que talvez a 9.
vão ciscando ali, resolvendo. Tem exercícios que tem gráfico ali, o exercício 5, tá? Aplicações como o exercício 1, vão tentando fazer os exercícios, tá? E daí na próxima live a gente entra para esclarecimento desses exercícios aí. Mas a noite foi bem pegada, bem produtiva, a gente trabalhou bastante, espero que vocês tenham aprendido. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Silêncio. Tá tranquilo, professora? O Tá? diagrama, Então, assim, aquele que eu lhe comentei, eu mandei no WhatsApp, se a senhora quiser dar uma olhada. ah, tá. Eu vou olhar sim. Certo, gente? Então, vou me despedindo por aqui. Vocês vão ter bastante tarefa aí pela frente, tá? Tentem fazer esses exercícios aí. Eu fico até às 10 horas aqui conectada no celular. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa desses exercícios que eu falei, perguntar. Sugiro que comecem pelo exercício 10, que já é uma biquadrada que está aqui. Rosane, esses exercícios estão no assunto. No assunto 3, que é o assunto da aula de hoje. Tá? A gente está no assunto 3. Tá lá no Moodle esse assunto. Ah, tá, achei, tá mais para baixo aqui, beleza. É porque vai dar sempre assim a data da aula, né? Então vai lá na data da aula de hoje. Quando não tiver na data da aula postado nada, é porque a gente ainda está usando o assunto anterior. Certinho? Vocês viram que o trabalho é só para setembro, né? Não batam o pânico aí, o terror. Tá? Então, um abração a todos aqui. Vou parar de gravar. Até amanhã eu posto a gravação das aulas.